Senhoras e senhores, boa noite. É com muita satisfação que a Câmara Municipal de Blumenau inicia a sessão solene especial destinada a valorizar e homenagear o Dia da Bíblia, que integra o calendário oficial do nosso país. Informamos que esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo e será reprisada no próximo domingo, dia 16 de dezembro, às 23 horas, nos canais 14 da NET e 19 da BTV. Também ficarão disponíveis no site camarablu.sc.gov.br as filmagens e os registros fotográficos desta sessão solene. Para dar início a esta solenidade, anunciamos a composição da mesa dos trabalhos. Vereador Marcos da Rosa, presidente desta casa e proponente desta sessão solene. Vereador Oldemar Becker. Justificou a ausência nesta sessão solene o vereador Adriano Pereira. E convidamos neste momento para compor a mesa dos trabalhos o bispo Dom Rafael Biernacki, da Diocese de Blumenau. Representando o excelentíssimo prefeito Mário Hildebrand, secretário municipal de Desenvolvimento Social, senhor Oscar Guilherme Grotman. Convidamos também o senhor Ivo Hadlich, ex-presidente desta Casa Legislativa, neste ato, representando a Academia Blumenauense de Letras. Diego Koener, segundo tenente neste ato, representando o comandante Jefferson Schmidt, do 10º Batalhão de Polícia Militar. Pastor Leonardo Aloísio, presidente da Omeblu. Pastor Flávio Peiter, Igreja Luterana Centro. Pastor Flávio Peiter. Convidamos também para compor a bancada dos vereadores Pastor Aguiar, representando o pastor Nilton dos Santos, da ADBlu. Pastor Rivadavio Matos, representando a presidente da Fundação Pro Família, senhora Cristiane Loureiro. Pastor Izenildo, do projeto SERB, Comunidade Evangélica Resgate Brasil. Pastor Abner Miguel, Igreja Assembleia de Deus. Pastor Geraldo Maciel, Igreja Batista Lagoinha, Blumenau.
Pastor Mário Passos, Igreja Cristã Templo dos Milagres. Senhores Nilson Siqueira, representando o presidente do CETERB, senhor Marcelo Churubi. Senhor Morisco, representando secretário municipal de Desenvolvimento Econômico. Também queremos agradecer a presença, senhor Andrei Forte, diretor do Centro Terapêutico Vida, CTV, e senhor Kleber Fonseca, que representa o vereador Jovino Cardoso. Sejam todos muito bem-vindos. E nesse momento, convidamos a banda Louvores Celestes para tocar o hino nacional brasileiro. Agradecemos a bela apresentação. E, neste momento, convidamos o senhor Ivo Hadlich a realizar a leitura bíblica desta sessão solene. Meu amigo, vereador e presidente dessa Câmara, Marcos da Rosa, ao qual eu quero render um tributo de homenagem, ele que está concluindo uma missão muito bem executada no comando do Parlamento Municipal. Então, em nome de nós luteranos, queremos lhe cumprimentar pela sua conduta frente ao Poder Legislativo. Vereador Becker, estimado bispo da nossa Igreja Católica, pastor da minha Igreja Luterana, demais pastores, a minha saudação. E como é bom, este é um momento muito lúdico para o meu coração, para a minha alma, como eu fui o autor, há 33 anos atrás,
em instituir um momento bíblico na Câmara Municipal de Blumenau, tendo sido a primeira Câmara de Vereadores do Brasil, aonde se abre os trabalhos com a leitura de um trecho da Bíblia. E hoje, com a benevolência da Sua Excelência, o presidente desta casa, eu posso fazer esta leitura. Isto me faz muito bem para a alma e para o coração. O Salmo de Davi, Salmo 23, eu gostaria de ler ao menos um trecho. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas do descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale das sombras e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. A bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei a casa do Senhor para todo e sempre. Louvado seja Deus. Amém. E neste momento convidamos o excelentíssimo presidente desta casa, Marcos da Rosa, para o seu pronunciamento. Muito boa noite a todos. Uma grande alegria, um grande prazer poder recebê-los aqui. Bispo Rafael, cumprimentando o senhor. Eu cumprimento os demais integrantes da mesa. Meu colega vereador Becker, muito obrigado pela sua presença. Hoje foi um dia muito difícil aqui na Câmara. Vários projetos, votamos mais de 20 projetos em sessão extraordinária. Os últimos dias foram tensos, corridos. Eu estava comentando com o bispo Rafael que o mais importante de tudo é a gente fazer as coisas com honestidade, com sinceridade e poder ter a mente tranquila. A consciência tranquila. Nada vale mais do que isso. Ivo Hadrich. O senhor disse aqui, se não tivesse dito, eu diria, mas vou repetir, né? Porque as coisas não acontecem por acaso. Quando o senhor colocou, através de lei, a leitura da Bíblia, uma leitura bíblica antes de cada sessão, foi providencial. Certamente o Senhor foi usado por Deus naquele momento, como é hoje, para fazer menção da palavra do Senhor. Em muitos lugares, infelizmente, eles querem banir não somente a Bíblia, estando fisicamente em um parlamento, ou qualquer uma outra figura que represente o Cristo, ou a Bíblia, mas também não querem permitir que ela seja lida, falada, ou pregada, quer seja através de ações ou de palavras. Mas aqui nós temos a liberdade no parlamento, no poder legislativo da nossa cidade, e eu me sinto honrado também, porque esse é o 6º ano consecutivo que sou proponente, com o aval dos demais colegas vereadores, de um momento como esse, de nós lembrarmos da Bíblia Sagrada. Eu gosto muito de um texto bíblico, assim como muitos outros, mas Salmos de número 119 e 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Acredito que se todos nós observarmos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e a tivermos realmente como palavra de Deus, nos espelharmos nela, caminharmos segundo os seus ensinamentos, nós teremos felicidade, não cometeremos tantos erros, construiremos uma sociedade melhor, um mundo melhor para todos nós. Eu me sinto muito feliz hoje aqui também por ter a banda Louvores Celestes, nem sempre, ali são todos, né, enfim, trabalhadores, estudantes, e o maestro Andy, o Anderson Krieger, sempre fala que é muito difícil estar aqui, eles também vão ter que se retirar daqui a pouco, mas nós vamos sugá-los ao máximo, tá, Silmara? Vai ter mais uma música daqui a pouco, né? E eles não estão completos aqui, tá parte da banda. Eu estou muito feliz, muito obrigado, Andy, e todos esses valorosos e abnegados músicos e que servem a Deus, que cantam na igreja, são talentosos, eles abrilhantam hoje certamente esse evento aqui. Dom Rafael,
Tem um texto bíblico também, que é o Salmo de número 40, quando o salmista diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. A Bíblia Sagrada, ela tem resposta para tudo. Infelizmente, existem muitos questionamentos, muitas dúvidas sobre... e aí todo mundo aqui, que pelo menos lá no primário passou lá pela escola, estudaram, ouviram falar de Charles Darwin, e até hoje eles não conseguiram descobrir de onde veio o ser humano. A Bíblia tem resposta para tudo. Para o marido que está em uma situação complicada lá no lar, para a esposa, para o filho que está em conflito, para qualquer área da vida do ser humano, a Bíblia Sagrada tem a resposta. Felizes aqueles que descobrem nela a solução para os seus problemas. E nesse texto aqui que eu li, o salmista, ele estava em uma situação tão complicada que ele comparou com um lago horrível, com um charco de lodo. Ele estava em uma situação tão difícil, pastor Nilson Siqueira, que ele comparou com um lamaçal. E assim se encontram muitas pessoas hoje em dia, quer seja em uma situação, em um conflito familiar, em diversas áreas, mas principalmente no lamaçal do pecado, distantes de Deus. E nós encontramos na Bíblia Sagrada que através de Jesus Cristo, o homem tem o perdão para os seus pecados, ele pode trilhar um novo caminho, pode ser feliz aqui na terra e pode também ter a convicção de uma vida eterna. Então, por isso que eu me sinto feliz em estar aqui hoje, enaltecendo a Bíblia Sagrada, pastor Léo, presidente da OMEBLU, da Ordem dos Ministros Evangélicos de Blumenau. E tomara que a Bíblia Sagrada sempre esteja nesse parlamento, não somente sendo lida, mas também sendo vivida. E é um desafio, porque todos nós somos falhos, passíveis de erros, e é por isso que nós adoramos a um Deus que é perfeito, que é fiel e que só Ele pode nos garantir a vida eterna. E quando reconhecemos as nossas falhas, dizemos que só Ele é Deus e que a Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, que enaltecida seja a palavra de Deus, vivida seja a palavra de Deus, e que todos nós, não somente através de palavras, mas também por ações, possamos enaltecer a santa palavra de Deus. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Pedimos agora que a TVL exiba um vídeo especial do Dia da Bíblia.
E dando continuidade, seguimos agora para os pronunciamentos desta sessão solene. Convidamos o bispo Dom Rafael para fazer uso da palavra na tribuna pelo tempo de até 10 minutos. Caríssimo presidente Marcos da Rosa, vereador Becker, todos os demais co-irmãos das diversas igrejas, distinto público, querida banda, queridos telespectadores. Estamos homenageando a Bíblia, Palavra de Deus. Escolhi também o salmo que já foi pronunciado e a frase pelo Marcos da Rosa, Salmo 119 e o 118, versículo 105. A palavra é lâmpada para os meus passos e luz para o meu caminho. Para este momento da homenagem à Bíblia, escolhi o prólogo de São João. É um risco fazer isto, porque é muito complexo. Mas quando a gente vai entrando no Evangelho de São João, ele vai falando de festa, de casamento, de vida, de pão, de vinho, de nascimento, de morte. Parece tudo claro. Quando vamos vendo a complexidade da vida, também a vida é assim. Festa, casamento, pão, fome, relação, divisões, e aí fica mais complexo. E vamos vendo a complexidade. E aí, quando nos impactamos com a palavra de Deus, também vamos vendo a complexidade da palavra de Deus. Quando vamos estudar os outros aspectos da Bíblia, dos outros evangelhos, eles vão fazendo uma narração, então vamos explicando a narração e fica fácil a mensagem. Quando nós pegamos o livro de João e o prólogo, nós vamos vendo que tudo é explicação. Então agora eu vou explicar a explicação. Por isso não é tão fácil. A palavra, por isso. O que se trata da palavra? Palavra é a comunicação. Tudo nasce da palavra. O que havia antes da palavra? Nada. Não havia o caos, não havia o fato, não havia o estático. A palavra é o princípio. Se houvesse no princípio o estático e o fato, no final também teria o estático. Mas como a fonte é a palavra, nós estamos na liberdade, nós estamos na consciência, nós estamos no amor, nós estamos na liberdade de relacionamentos. Se no início de uma fonte temos água, na torneira vai sair a água. Se no início está uma água conturbada e mais poluída, vai sair a poluição. Mas no princípio era a palavra, e a palavra é verdade, ela é luz, ela é verdadeira. E a palavra ela nos encontra, então a palavra em si, ela é parada. Mas quando ela é pronunciada e cai em nossa vida e nos encontra onde estamos, e ela nos coloca em relacionamento, ela nos coloca então em relação e vida. E a palavra se encarna. Deus é a palavra. Vamos ver então no primeiro momento a palavra em si, no relacionamento em si. Depois a palavra e a criação. A palavra e o homem. A palavra encarnada. A palavra em si. A palavra em si, ela sai de si. Ela se exprime. Ela é a fonte, o Pai. Quem a acolhe é o Filho. Deus é assim. A palavra é assim. E este relacionamento do exprimir-se e do acolher entre o Pai e o Filho que acolhe e recebe e responde, o amor e o Espírito. Esta trindade, dela parte toda a realidade, toda a comunicação, todo o amor e toda a luz. A palavra vai criando. E o pensamento hebreu da palavra diz que a palavra é alfabeto. E se a palavra é alfabeto, a criação fala.
Todas as coisas falam, ela tem uma mensagem. Mas ela é estática, a criação. E por isso, depois da criação, veio o homem. No homem é colocada a vida para que o homem dinamize de vida a toda a realidade. Dê o nome, leia, relacione-se. É necessário que o homem, então, dê a cada coisa criada um significado, se relacione. E por isso paramos da palavra, melhor, da criação fato, para a criação significado. Nós pensamos que as coisas, então, são assim como sou. Se você tem uma imagem de mim e ela está fixa, e você me fixou, eu já não posso mais me comunicar. Você já me estatizou. Não podemos nos relacionar. Não podemos ter uma liberdade. Não podemos realizar uma comunhão. Por isso, o fato, a realidade e o significado. Se eu trago para casa um maço de flores para a minha amada, o meu amado, e coloco sobre a mesa, esta é uma realidade. Pensamos que é a realidade, um maço de flor. Mas no momento em que eu começo a me relacionar com esse maço de flores, o que ele significa, ele começa a ter um significado novo. Este maço de flor significa amor, significa comunhão, significa relacionamento. A palavra, por isso, que cria, a palavra que realiza o homem, e o homem vai dando significado a toda a criação e vai dialogando. A palavra também se encarna. Ninguém conhece Deus. Mas a palavra encarnada, Jesus diz sim, eu conheço o Pai, e quem me vê, vê o Pai. E quem me recebe, esta palavra tem o poder de que aquele que me recebe tornar-se filho de Deus. E por isso, irmãos, quando hoje faço no dia da Bíblia esse pronunciamento, então, não tenho nenhuma pretensão, senão dizer a palavra, dizer o verdadeiro, a verdade, exprimir uma liberdade daquilo que sou para revelar também a ti. A palavra me revela, a palavra me cria. A palavra, quando se encarna, ela realiza o ser filho de Deus. E a palavra em quem acolhe, esta palavra produz o ser filho de Deus. E os outros são irmãos. Por isso ninguém mais é concorrente na minha existência. A palavra então vai nos colocando em relação, em comunhão. Também existe a palavra que não é verdadeira. Este é o drama da nossa vida. A palavra em que quer dominar. A palavra que quer ter o poder. A palavra que quer escravizar, a palavra da mentira, a palavra da não verdade. Por isso a palavra que é verdadeira, e esta é a luta. As trevas não apanharam, não aprenderam a palavra. Mas nós não podemos aprender a palavra. Ela é livre. Como eu não posso aprender uma pessoa, mesmo que eu queira, o mistério da sua vida permanece. Quando eu sou verdadeiro e a palavra é verdadeira, entra em tua vida a revelação do que você é. Porque a palavra minha é gratuita, a minha palavra te respeita, a minha palavra te constrói. Deus, quando torna Jesus filho, e quem acolhe a palavra, torna-se verdadeiro, torna-se filho de Deus, livre e amado. E quando sou testemunho desta palavra e pronuncio esta palavra com liberdade, com amor, te constrói. Faz com que você seja você mesmo, autêntico. É a nossa luta, é a constituição da palavra. É a palavra que nos torna filhos. E se a palavra nos torna filhos, você já não é mais concorrente. Você é meu irmão. E você vai sendo respeitado na dignidade, no que é, na originalidade. E a palavra vai criando entre nós amor, comunhão, paz. Porque não temos paz no mundo.
quando não existe a possibilidade da palavra verdadeira, quando ela é enganosa, ela domina todo o poder, todo o serviço é de uma palavra livre de amor. Assim deveria ser. Por isso, nesta noite, nesse breve pronunciamento que faço com uma liberdade, com amor, para que cada um seja realmente filho de Deus. E se somos filhos, somos irmãos. Não somos concorrentes. Se não se constitui neste momento, no dia da Bíblia, entre nós, a comunhão, a fraternidade, a paz. Nós deificamos tudo. Quando acolhemos a palavra, ela se torna em nós amor. E quando somos verdadeiros na palavra e amamos, nós realizamos a essência de Deus. Nos tornamos deuses, filhos de Deus, encarnados. A encarnação entra em nossa vida. E aí circula entre nós o amor. Estamos para celebrar o Natal, a encarnação de Jesus. Ele vem dizer para todos nós, ninguém está condenado. O Pai te ama, se você peca, o Pai te responde com amor. A palavra que te liberta para que você seja verdadeiro, considere o irmão verdadeiro e a tua palavra torna-se comunhão, serviço, expressão de liberdade. Que o dia da Bíblia nos coloque nesta interação com a fonte que é o Pai, nos torne filhos e irmãos. Amém. Agradecemos as palavras do Bispo Dom Rafael e convidamos novamente a banda Louvores Celestes, regida pelo maestro Anderson Krieger, composta por 77 componentes e tem 75 anos de história. Hoje está na formação da banda musical para nos saudar com mais uma bela apresentação.
Agradecemos a banda Louvores Celestes. Iremos ouvir novamente o presidente desta casa, vereador Marcos da Rosa. Só para fazer uma observação aqui, eu ia falar durante o meu pronunciamento ali no início, falando para todos aqui os motivos, né, da proposição dessa sessão solene. Eu ia mencionar o João, e por incrível que pareça, eu esqueci o teu nome, sabe, o teu sobrenome, porque o nome dele já se confundiu já com João do Presídio. João Batista Mendes, é isso. Pode sentar, João, muito obrigado. Porque nós vamos homenageá-lo depois ali, no Salão Nobre, entregando uma moção de louvor a ele. Bispo, ele faz... Há quantos anos? Está inclusive na moção? Há 20 anos, um trabalho de evangelização nos presídios. E a gente vê o poder da palavra de Deus ali transformando centenas de pessoas. Trabalho, muitas vezes, que a polícia não consegue fazer, porque a polícia vai lá, prende e depois soltam, é uma coisa de doido, ninguém consegue resolver, mas a palavra de Deus transforma. E o João, se deixasse eu falar aqui, ele ficaria 1 hora mais, muito mais do que isso, contando vários testemunhos de muitas pessoas que já foram transformadas através da palavra de Deus. E depois, João, nós vamos te entregar ali uma homenagem por esses 20 anos de dedicação à nossa sociedade, ajudando muitas famílias, fazendo com que, através do poder da Bíblia Sagrada, muitas pessoas entrassem novamente no trilho, né? Assim como muitos outros aqui fazem trabalhos excelentes também, nesse mesmo sentido, o próprio pastor Mário Passos, o Andrei Fortes, que está ali, ele é o presidente do CTV, Centro Terapêutico Vida, e trabalha exatamente na reabilitação de pessoas que, infelizmente, entraram em um determinado momento pelo submundo das drogas, mas através do cuidado e da palavra de Deus, essas pessoas, elas têm as suas vidas transformadas, né? Louvado seja Deus por isso. Devolvo a palavra à nossa cerimonialista Tamires. Obrigada. E convidamos neste momento o pastor Leonardo Aloísio para fazer uso da palavra na tribuna pelo tempo de até 10 minutos. Muito boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Quero cumprimentar o presidente Marcos. Quero cumprimentar o amigo que eu tenho muito admiração, Ivo Hadlich, pelo trabalho que exerceu tantos anos nessa casa e continua até hoje com suas belas palavras, sempre enaltecendo o ambiente onde está presente. Que Deus abençoe sua vida e cumprimento também todos os pastores e líderes religiosos que aqui estão. Cumprimento e gostaria já de iniciar a minha fala comentando sobre algumas coisas as quais a Bíblia se faz muito importante. Conversava aqui hoje, enquanto entrava nessa casa do povo, casa aqui de Blumenau, sobre a importância da palavra de Deus. Nós poderíamos falar, em outros anos falamos, dos números e das curiosidades bíblicas, dos seus tantos capítulos e tantos versículos, e até mesmo das suas divisões em capítulos e em versículos. Mas eu gostaria de comentar algo que talvez muita gente ainda não percebeu. Eu gostaria de comentar sobre a dialogicidade das Escrituras. A liberdade que a palavra de Deus nos dá de dialogar entre todas as religiões. Nós que somos brasileiros, alguns nascidos e alguns chegados aqui nessa terra, nós vemos isso claramente na nossa Constituição. Uma Constituição judaico-cristã que dá liberdade para todo brasileiro de crer nas Escrituras
e de também não crer, senhor presidente. Isso faz da Bíblia o livro mais abrangente de todos, porque nós que cremos na palavra, como sendo ela a palavra de Deus, e para nós isso é inquestionável, mas nós conseguimos dialogar com todas as pessoas, as que creem, as que às vezes titubeiam entre crer e não crer, e as que declaradamente não creem. E aí está o grande segredo do poder da palavra de Deus. Porque ela não precisa de unanimidade na fé para continuar funcionando na vida de todas as pessoas, as que creem e as que não creem. Porque até as que não creem, senhor Ivo, são regidas pelas leis nela contidas. É aí que nós entendemos um pouquinho do grande e infalível amor de Deus. Porque até os que negam a sua existência são guardados e regidos pelo seu amor. Essa é a infalibilidade da palavra de Deus. E por isso a importância não só da celebração deste dia, senhor presidente, mas de que essa palavra, aqui hoje trouxe 2 exemplares, que essa palavra se mantenha nessa casa, e não só nessa casa, mas em todas as casas de governo, porque a laicidade do Estado não faz de nós ateus. A Bíblia não obriga ninguém a ser crente. A existência da Bíblia significa reconhecer a obra do Criador. E hoje eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, uma oportunidade rara entre nós, porque os nossos púlpitos são outros, e eu gostaria de parabenizar o nosso presidente dessa casa, presidente Marcos da Rosa, pelos seus 2 anos de condução na presidência, com muita sabedoria, muita equidade e muita justiça. E isso são valores que você retira para a sua vida desta palavra. Parabéns, senhor presidente. Parabéns a todos aqueles que se regem por esses princípios. E eu gostaria também de aproveitar essa oportunidade que nos é dada para falar da Bíblia, não nos seus detalhes escriturais, não do grego, não do hebraico, não do aramaico, mas do poder de transformação que ela nos causa. Eu gostaria de fazer uma homenagem nessa casa, senhor presidente, a uma senhora que sofreu abuso sexual aos 6 anos de idade. Esse abuso que ela sofreu a tornou incapaz de ter filhos. Aquilo que para as mulheres é a expressão do amor, a maternidade. Há uma senhora que por essa impossibilidade tornou-se mãe adotiva de uma menina índia. E talvez alguns já vão logo sabendo de quem que eu estou falando. Há uma senhora que é criadora do Movimento Nacional de Meninas e Meninos, que nos anos 80 ajudou a tirar das ruas de Sergipe mais de 500 crianças. Há uma senhora que é coordenadora de um movimento chamado Brasil Sem Drogas, e que advoga voluntariamente há mais de 30 anos para mulheres que sofrem de violência doméstica. Há uma senhora que ao longo da sua carreira adquiriu, por esforço e competência, vários títulos antes de seu nome. Hoje doutora, professora, hoje também uma pastora. E hoje, esta semana, nos últimos dias da nossa política nacional, teve seu nome
declarada como ministra da mulher, da família e dos direitos humanos. Aqui me refiro à senhora doutora e pastora Damares Alves, uma amiga, uma irmã em Cristo, uma senhora que teve sua vida transformada por esta palavra, pelo poder transformador da palavra. Hoje, no mais alto cargo que ela poderia imaginar ocupar, não serviu para estar lá, está lá porque serviu, e hoje teve seu serviço reconhecido, assim como cada um de nós, senhoras e senhores. Nós não precisamos ser reconhecidos para fazer, porque a palavra de Deus nos ensina que nós servimos e ao mesmo tempo influenciamos. E hoje a doutora Damares, uma mulher, mãe, pastora, doutora, mas antes de tudo, uma serva de Deus, trabalhada pela palavra. Perdoou seu abusador, cresceu na vida, se esforçou ao máximo. E hoje serve as pessoas como quem serve a Deus. E que essa palavra encontre em nós esse coração transformado, para a gente poder servir as pessoas como quem serve a Deus. Porque Jesus nos ensinou que se eu digo que amo a Deus que não vejo e não amo o meu irmão a quem vejo, eu estou sendo um hipócrita. E termino a minha fala até fazendo aqui menção da conversa que tive com o meu amigo pastor alguns minutos atrás. Essa palavra é Cristo. Essa palavra é o Verbo. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Esse Verbo se encarnou e habitou entre nós. Que o dia da Bíblia, senhor presidente, nos próximos anos a seguir, possa ser celebrado não só por católicos, evangélicos e luteranos, mas por todas as pessoas, incluindo aqueles que não creem em Deus, mas que conhecem as Escrituras, porque ela funciona, como disse no começo, para quem crê e para quem não crê. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus abençoe a nossa cidade e todas as famílias desta cidade, incluindo as que creem e as que não creem. Deus abençoe em nome de Jesus. Agradecemos ao pastor Leonardo Aloísio e convidamos neste momento o pastor Flávio Peiter para fazer uso da palavra pelo tempo de até 10 minutos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Realmente, é assim. E esse Verbo quer chegar a quem não chegou ainda. E nessa perspectiva de o que falar da Bíblia, é simples. Eu trouxe aqui comigo duas. Uma pesada escrita e uma agora digital. Onde eu diria assim que o sonho dos reformadores, do Wycliffe, quando ele traduziu em 1300 e pouco para o inglês, do Lutério, em 1500 e pouco para o alemão, para o Almeida, 1600 e lá vai, eles traduziram as Bíblias para as nossas línguas, para que nós pudéssemos tê-las em nossas mãos. Imagina a alegria dessas pessoas, sabendo que hoje, todo ser humano, onde ele estiver, tendo um pouquinho de Wi-Fi, ele pode colocar na sua mão em qualquer lugar e ainda escolher diversas versões e o que ler e como ler a Bíblia. No sentido de popularizar. O que era um sonho se torna realidade. Porém, eu diria o seguinte, metade do sonho dessas pessoas se concretizou. Hoje nós vivemos um momento que realmente todas as pessoas têm acesso à palavra de Deus.
Palavra de Deus para alguns. Outros chamam de Escritura, outros chamam simplesmente de palavra, outros chamam de palavra da salvação. Depende a denominação, depende a história de cada um. Nós temos diversos nomes para a mesma biblioteca. Porque a gente sabe que não é apenas um livro, são 66 para alguns, 73 para outros, e para alguns um pouco mais e outros menos. Mas é importante que a gente tenha ciência de que com esses 66 livros, realmente, nós todos podemos transformar vidas a partir de cada um e cada uma de nós. Porque a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. Sendo inspiração divina, ela não chega às pessoas sem que com isso ela seja semeada, brotada, transformada em frutos e colhida em cada um e em cada uma de nós. E por isso, eu digo que só 50% do que eles gostariam aconteceu, porque hoje temos a palavra de Deus em qualquer tela de celular, enfim, na casa de qualquer um. Mas nós temos um outro problema agora que nós vamos ter que encarar também, que é a educação das pessoas. Nós devemos ter uma educação com qualidade. Se nós não temos uma educação de qualidade, as pessoas ainda têm a Bíblia, mas ainda não conseguem interpretá-la em sua vida. E muitas nações e muitas pessoas ainda ficam reféns de algumas interpretações de algumas pessoas. Agora nós estamos vivendo um momento em que o que pode nos libertar é a educação. A educação vai fazer com que nossas denominações religiosas, as nossas igrejas, elas realmente possam evoluir em sua forma de compreender a palavra de Deus. Hoje nós ouvimos várias vezes aqui que a palavra ela quer nos unir mais e mais. Sim, a palavra quer unir as pessoas, sempre, naquilo que é bom. A palavra de Deus, naquilo que não é bom, ela divide, inclusive, algumas pessoas. E é muito importante que nós tenhamos muito claro qual é a palavra que nos serve a todas as denominações, a todos nós, como cristãos que somos, como batizados que somos, qual é a palavra única que nos serve como, eu diria assim, como linha vermelha, né? Todas as Bíblias, a maioria delas tem o vermelho, né? E tem o amarelo, né? Mas qual que é a linha mestra, né? De onde parte a linha mestra da Bíblia para todos nós? Qual é a linha mestra? Qual é o ponto vermelho onde nós devemos parar e, a partir desse texto bíblico, nós começarmos a interpretá-lo e saber qual a importância da palavra na vida de cada um e cada uma de nós? Eu digo a vocês que, para mim e para muitos dos quais eu conheço, muitas pessoas cristãs dedicadas à palavra, João 3,16. Alguns aqui fizeram também alguns textos bíblicos, né? E eu também quero lembrar deste. E Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único Filho à cruz para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É essa palavra que quer chegar a cada um de nós. E todo o Novo Testamento, todo o Antigo Testamento, se nós não encontrarmos nele a ação de Jesus Cristo, então nós também não estamos encontrando aquilo que é essencial para nós como sociedade, para nós como sociedade cristã, ou judaico-cristã, como a gente ouviu também agora há pouco. É muito importante que a gente olhe, somente a palavra pode ajudar e chegar à vida das pessoas e transformá-las. Somente a palavra pode levar as pessoas à salvação. E nós estamos vivendo um momento também importante, onde nós não podemos somente pregar um Jesus Cristo que é querido, que é bonito, que é lindo, que é maravilhoso, mas é também juiz. E como juiz, ele não é tão queridinho assim com as pessoas. Tem muita gente que quer de novo dar um jeitinho brasileiro. Vou entrar aqui, abrir um parênteses, né? As pessoas dizem para mim, como ministro, como pastor, e vocês devem ter ouvido isso, né? Pastor, eu vou chegar no último dia lá, eu peço perdão e aí eu entro no paraíso, vou chegar no reino de Deus.
jeitinho brasileiro com Jesus, não tem. Todos nós vamos ser julgados pelas nossas atitudes. Aquela pessoa onde a palavra chegou, onde a palavra tocou, onde a palavra foi pregada, se a pessoa não compreendeu, o problema é dela. E se ela não acredita, se ela quer depois dar ainda um jeitinho, chegar lá e dizer assim, mas eu fiz umas boas ações, Senhor, por favor me deixa entrar. Não, aqui não entra, jeitinho brasileiro não existe. Por isso a gente tem que ter uma sociedade correta, uma sociedade justa, uma sociedade onde o pilar dessa sociedade tem que ser a Escritura. A Escritura tem que ser e continuar sendo o pilar da nossa sociedade. E não é qualquer Escritura, e não é qualquer livro, e não é qualquer coisa. A palavra de Deus. Seja todas as formas como nós vamos chamá-la, a Bíblia, a palavra, a Escritura, a palavra da salvação, como cada um de nós a conheça, mas é somente esses livros aqui é que vão fazer de nós uma sociedade melhor. Se ela não sair da biblioteca e não chegar na vida das pessoas, ela é palavra morta. Ela é palavra morta. E palavra morta não constrói sociedade. Palavra morta não constrói justiça. Palavra morta não constrói relacionamento saudável. Portanto, Deus amou o mundo. Amou a mim, também a você. Creiamos. Amém. Agradecemos ao pastor Flávio e convidamos então o pastor Alexandre Aguiar para fazer uma oração, dando a bênção final desta sessão. Meus cumprimentos ao presidente da casa, Marcos da Rosa, e na sua pessoa, a todos os integrantes da mesa. Vamos orar para que o Senhor possa trazer ao nosso coração uma paixão profunda pelas Escrituras. Que nós possamos permanecer sendo amantes inegociáveis dessa Escritura e por onde que nós formos sejamos vitrines, amostras, modelos do que é encarnar essas palavras. Obrigado, Deus, pelo privilégio de ter tido acesso a este livro, a esta palavra, que consiste na revelação nítida, exata, do teu plano, da tua redenção para a história humana. Obrigado pelo privilégio de habitarmos em uma nação onde que temos a liberdade de proclamar, de anunciá-la, de defendê-la. Obrigado pelo privilégio de permitir de que nós tenhamos sido tocados por essa palavra. Obrigado, Espírito Santo, por ter gerado em nós a fé em crer nesta palavra. Invocamos para que os nossos corações permanecem sendo arrebatados pelo amor às Escrituras, de que ela venha permanecer sendo sublime, enaltecida, exaltada, magnificada diante dos nossos olhos, e que nunca venhamos perder o encanto ao olhar para ela. Também oramos para que aquelas nações que resiste à veracidade dessas Escrituras, aqueles povos, aquelas línguas, tribos ao redor do mundo que não têm a mesma ao seu alcance. Nós oramos para que a tua providência, a tua provisão possa alcançar essas nações de sorte de que a tua palavra alcance além fronteiras ao redor do mundo. Oramos para que a nossa nação continue a respeitar a tua palavra e de que esse livro jamais seja negligenciado, seja reprovado
nesta nação. Mantenha-nos como semeadores fiéis, que aonde que nós vivermos e existirmos, sejamos semeadores dessa palavra que transforma, dessa palavra que liberta, dessa palavra que educa, essa palavra que ilumina. Obrigado por ter permitido a nós ter estado esta noite nesta cerimônia onde que nos gravitamos na celebração dessa perfeita, dessa infalível Escritura. A Ti seja dado a honra, a glória para todos sempre, em nome de Jesus. Agradecemos ao pastor Alexandro e lembramos a todos que esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo e será reprisada no próximo domingo, dia 16 de dezembro, às 23 horas, nos canais 14 da NET e 19 da BTV. Desta forma, a Câmara Municipal de Blumenau prestou homenagem em comemoração ao Dia da Bíblia. Queremos agradecer a presença de todos. E para o encerramento desta sessão solene, ouviremos o hino de Blumenau. Porém, não em posição de respeito, mas já nos cumprimentando e despedindo-nos. E assim estará automaticamente encerrada esta sessão. Uma boa noite a todos. Quero convidar todos os presentes, por gentileza, para que nos dirigirmos até o Salão Nobre e fazermos a entrega da moção de louvor ao João Mendes.